Pois é, o governo anunciou cortes significativos na destinação de verbas. O setor do agro será atingido e áreas como o seguro rural e a política para a garantia de preços mínimos. Ao todo, deixam de ir para a pasta da agricultura um montante de 453 bilhões de reais. Vamos repercutir com o presidente da Abramilho quais os impactos com esta medida governamental. Bom dia, Paulo Bertolini, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia para todos. Pois é, o setor já está atento a esse corte, né? E o produtor, claro, fica numa expectativa grande, porque isso pode interferir, já que muitos nem acesso tinham ao seguro e agora com o corte fica ainda pior. Pois é, Fábio, a gente precisa olhar melhor a questão do seguro e fundo de catástrofe no Brasil. A gente acabou de viver uma situação muito triste lá no Rio Grande do Sul e que faz a gente refletir sobre a necessidade justamente da regulamentação desse fundo de catástrofe. Isso já está desde 2010 sendo discutido, está para ser regulamentado e até o momento não foi. E sobre o seguro, ele acontecer corte ao longo de um planejamento de um ano safra, também é muito ruim, porque o agricultor está lá contando com aquela eventual necessidade de um seguro, e seguro só vai ser usado quando a situação realmente não está boa, né, para o agricultor ou para uma região, e esse seguro, ao longo desse tempo, ele teve a verba contingenciada ou realmente cortada. Então, isso cria uma instabilidade muito grande, né? E que não deveria acontecer. A gente tem uma proposta que foi aprovada na Câmara, é a proposta do deputado Sérgio Souza, aqui do Paraná, sobre a obrigatoriedade do seguro, ou seja, o não corte ao longo do ano safra, né, de verba destinada ao seguro. Isso está em andamento, em discussão no Senado, mas na Câmara já foi aprovado. E que, de fato, deveria ser entendido, né? Já que quando o agricultor se propõe a fazer uma cultura, ele tem que ter essa previsibilidade de quanto que ele está garantido, vamos dizer assim, em termos de uma eventual frustração. Então, a obrigatoriedade, ou seja, o não corte de recursos ao longo do ano safra, ele já foi aprovado e a gente espera que no Senado também seja aprovado. E também afetando a área do programa de preços mínimos, também deixa o produtor de olho, porque há um problema dessas oscilações nos valores, né? O mercado de milho, então, andou por um período aí com muita queda nos preços e com isso também afetando diretamente lá no campo. Isso também deixa o setor um pouco mais apreensivo, né? Na verdade, são coisas distintas, né? Um seguro por uma frustração, um seguro por renda, né? Ou perda de renda. São coisas distintas e a gente precisa avançar nessa discussão do seguro no Brasil. Os Estados Unidos têm um sistema muito sólido que foi construído ao longo de várias décadas. Nós, recentemente, no mês de julho, tivemos lá visitando, inclusive no Congresso americano, entendendo a Farm Bill, e dentro dessa Farm Bill tem essa questão do seguro, e a gente percebeu o quão importante é o seguro agrícola no modelo americano, que consegue cobrir mais de 85% de toda a cultura de soja e milho. No Brasil, nós temos uma cobertura em termos de hectare caindo, né? Em 2021 foi aí na ordem de 13 milhões de hectares, agora cai para 6 milhões no ano passado, o que é bastante preocupante, né? Então, há uma cultura também em relação à adoção do seguro que precisa ser mudada no Brasil, né? Por parte do agricultor e também por parte do governo, entendendo que isso é fundamental para a estabilidade e previsibilidade da agricultura brasileira. Eu lamento só que seja o ministro da Agricultura que venha dar a má notícia. Na verdade, isso deveria ser dado pela área econômica do governo e não pelo nosso ministro da Agricultura.
que tem lutado bravamente aí para conseguir mais recursos para o setor, mas ele é o portador da má notícia, e isso é lamentável, né? E a gente espera que isso se reverta nos próximos anos. Mas, Fábio, o fundamental é o seguinte, que o Plano Safra, e aí está o seguro agrícola no meio dele, ele seja uma peça orçamentária discutida lá no Congresso e aprovada já no primeiro dia útil do ano fiscal, ou em vigor já no primeiro dia útil do ano fiscal. O Plano Safra, ele vem de décadas para trás, onde o Brasil produzia uma safra só, e basicamente quase só no sul do Brasil. O Brasil mudou, nós temos hoje regiões com 3 safras, uma dinâmica agrícola totalmente diferente do que era lá na década de 70, 80 ou até mesmo em 90. Então a gente precisa evoluir bastante na questão do Plano Safra e em especial também do seguro agrícola, fazendo parte de um orçamento da União, para que não aconteça o que acontece agora, quando a gente recebeu o anúncio já atrasado do Plano Safra atual, com uma raspa de tacho, né, para formar esse orçamento do Plano Safra. Só para a gente aproveitar a sua participação aqui com a gente, como é que a Abramilho tem observado, tem visto essa questão da cigarrinha do milho, que novamente vem atacando algumas áreas ali em Santa Catarina, e também a questão das geadas, já que o senhor fala do Paraná, como é que está a situação, como é que está o produtor de milho neste momento? Bastante apreensivo, né? Cigarrinha é uma praga presente para nós. Esse ano apareceu inclusive nos Estados Unidos, Argentina também. Então a gente vai ter que saber conviver com ela, com pulverizações, né, de inseticidas de forma preventiva. Infelizmente isso vai tornar o custo da agricultura de milho mais cara, né, por causa dessa prevenção. Esperamos que a biotecnologia em algum momento nos dê tranquilidade ou traga uma alternativa tecnológica para essa praga, né? E a geada, realmente, nós estamos no mês de agosto, é normal ela acontecer, então quem teve um plantio mais tardio acaba que corre esse risco, né? Agora, essa geada que aconteceu, por exemplo, aqui na nossa região, eu estou aqui nos Campos Gerais, em Castro, no Paraná, chegou a -4 negativos, né? Então é uma geada bastante intensa, que afeta não só quem está na segunda safra, mas também para quem tem cultura de inverno, né? O trigo, a cevada, aqui na nossa região, muito cultivado, e acaba que pode ocasionar perdas bastante grandes nesse momento. Mas a gente também tem que saber que inverno, nessas regiões que são suscetíveis à geada, eles realmente podem acontecer, e por isso a gente tem que fazer um bom planejamento agrícola, plantar no momento certo, cada vez as culturas mais adaptadas, com ciclos mais adequados para cada uma dessas regiões. Tá aí, porque a gente não custa nada lembrar que isso afeta toda uma cadeia produtiva, né? A falta, talvez, de uma boa produtividade no campo afeta vários setores, né? Muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente no canal AgroMais e também Terra Viva. Presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, um ótimo dia e a gente vai continuar aí atento ao mercado do milho. Muito obrigado e um bom dia. Valeu, Fábio. Obrigado. Bom dia a todos.